Olá, pessoal! Eu sou a autora Limendi, escrevo aí romances na Amazon e quero contar um pouco para vocês como é o dia a dia de autor. Se você é um leitor beta, é importante conhecer, porque você está aí na história do seu cliente que escreve, que produz e que vive várias outras coisas além de escrever. Então vem comigo nesse vídeo de hoje. Primeiro de tudo, é importante diferenciar um autor que trabalha como editora e um autor independente. Eles têm rotinas diferentes, porque algumas tarefas que esse autor independente faz, a editora faria. Eu vou contar a minha experiência como profissional independente, onde eu realizo boa parte de toda essa cadeia, sendo colocando a mão na massa, sendo conversando com alguns fornecedores. Tudo começa com planejar o livro. Então eu pego um Excel, coloco ali todas as minhas ideias, o que vai acontecer em cada capítulo, planejo um pouco de como é esse personagem, quais são as características físicas, as características psicológicas, qual é o estilo desse personagem, o tom de voz dele, e aí eu começo a escrever os capítulos. Às vezes eu escrevo fora de ordem e as minhas betas me ajudam a perceber se eu cometo algum erro aí de troca cronológica dessa história. Mas nem sempre eu escrevo em ordem. Feito esse planejamento do livro, do que vai estar escrito no livro, eu também faço um planejamento de como será a divulgação desse livro. Então eu vou planejar leituras, campanhas, enfim, com toda a equipe que trabalha comigo. Então você já percebeu que não é só escrever o livro. Você escreve, cria o produto e divulga. Então você tem esse tripé no dia a dia da produção literária de um autor independente. Feito esse planejamento, capítulo a capítulo, eu vou colocar a mão na massa e aí sim liberar a imaginação, escrever muito. Tudo que eu puder colocar ali e transmitir desse personagem. Acabada essa etapa, ele não vai direto para a revisão de português. Eu passo pelo leitor beta, que é esse profissional que vai ler o livro e entender se ele está emocionante, como é que está a jornada do herói, se as características desse arquétipo, desse personagem, tá forte, tá marcante, tá clara, se a grande missão que será cumprida do herói está movendo aí o coração, batendo forte, emocionando. Então, esse leitor beta vai ligar para mim ou mandar um relatório para mim, depende de como cada um trabalha, e me passar esse feedback. Sendo assim, eu vou reescrever o livro, fazer os ajustes que eu acho que faz sentido com base nessas leituras. Eu passo às vezes por 3, 4 betas. Tem hora que eu edito e mando para outra, tem hora que eu mando o livro e pego todos os feedbacks juntos e escrevo de uma vez só aí os ajustes. Feito isso, eu vou para a revisora de português. Mas há um personagem nessa estrutura da cadeia literária que alguns autores usam e que no meu caso eu não uso ainda, que é o copyright ou copydesk, que é esse cara que vai copydescar o livro, ele vai reescrever as frases para que elas fiquem mais fluentes. Há autor que escreve narrando o livro através da voz em alguns aplicativos do celular que gera o texto. E o copyright vai reescrever esse texto, colocando ponto, melhorando a fluência das frases e tudo mais, e vai fazer esse trabalho. Eu não tenho esse profissional trabalhando comigo. Eu já escrevo direto mesmo no computador, no Word, e passo para revisão de português, mas o copydesk é aí um profissional que faz esse trabalho, que alguns autores usam esse trabalho, né? Bem bacana. Feito a revisão de português, ela vai olhar a gramática normativa e vai olhar a diferença do tom de voz entre as falas diretas, aquela lá do travessão, onde o personagem pode cometer alguns errinhos de português porque aquilo tá no dia a dia, né? Você não fala assim, beija-me, você fala me beija, né? No discurso direto. Então, ela vai fazer esses ajustes para mim, vai propor essas melhorias, eu vou editar o arquivo, aceitar ou não alguns ajustes dela, e aí o livro está finalizado, né? Nessa parte da estrutura do conteúdo. Vamos diagramar esse e-book. Então ele passa pelo diagramador
que vai diagramar o e-book e o livro físico. E o capista também, claro, que vai fazer a capa, o marcador. No meu caso, eu tenho um capista e tenho um bannerista, que são as pessoas que fazem os banners. Algumas vezes eu diagramo o e-book e algumas vezes eu faço alguns banners, mas eu trabalho com pessoas que realizam isso para mim, ainda mais quando a batida tá muito frenética. Feito tudo isso, a gente vai para a divulgação. Então, na divulgação, alguns autores divulgam de forma independente, totalmente, fazem 100%, e outros trabalham com assessores ou com assessorias, aí são equipes que vão ajudar na divulgação desse livro, através de public posts, através de parcerias, através de grupos de leitura, enfim, de uma série de estratégias para divulgar esse livro. Então, você escreve, você produz e você trabalha na divulgação. Alguma dificuldade que certos escritores que estão começando têm com editoras pequenas é que muitas não fazem forte a divulgação e eles se sentem bem frustrados, porque muitas vezes eles pagam pela impressão desse primeiro livro e tem uma alta expectativa de que as pequenas editoras irão divulgar. Então eu escuto muito dos meus alunos do curso Profissão Autor e dos meus mentorados particulares que a enorme frustração de não ter visto a divulgação. E o que eu falo para eles é: você precisa divulgar. Hoje em dia é muito difícil você vender qualquer tipo de produto sem que você possa se expor, sem que você possa se mostrar, botar lá a cara a tapa, né? Então, essa parte da divulgação, ela toma um bom pedaço ali da minha agenda, do meu cronograma. Eu trabalho muito com Excel, com planilhas, onde eu faço os meus cronogramas ali, planejo o ano, planejo o mês, mas também trabalho rabiscando ali no Word, num papelzinho, nos post-its no computador, tudo muito simples. Eu procuro não complicar demais para que as coisas andem um pouco mais rápido, né? Então não crio grandes complicações. Então esse é basicamente o meu dia a dia, sendo que é o dia a dia de escritora, mas eu realizo outras atividades também, que é ser mentora de alguns autores e também dar mentoria, dar aula para os leitores beta, que são os meus alunos. Então eu tenho que dividir um pouco aí esse meu tempo, além da vida pessoal, né, gente? Mas todo empreendedor digital tem uma certa dificuldade de separar o que é fim de semana, o que é feriado, o que é tempo livre, porque as pessoas estão o tempo inteiro mandando mensagens. Aprova a capa aí, você gostou do banner? Olha, tô mandando produzir. Como é que tá isso aqui? Olha a prova, você aprovou? Então, assim, tudo isso tá o tempo inteiro chegando no meu celular. Mas eu desligo as notificações, eu não olho o tempo inteiro, eu reservo um dia da semana para responder os posts que eu tô marcada, eu reservo um dia da semana para responder os directs, aos e-mails, e vou fazendo isso pouco a pouco. Antes, me trazia uma certa angústia saber que as pessoas estavam esperando a resposta e eu não podia dar. E eu acredito que vivemos numa realidade onde o outro espera uma instantaneidade da sua resposta por ele usar um canal onde ele pode mandar imediatamente algo direto para você. Porém, você é humano, não se esqueça disso. E que para você produzir muito, para você produzir em qualidade, em quantidade, você vai precisar abdicar de dar atenção para todo mundo o tempo inteiro, se você quiser dar atenção para o personagem, que é o principal, ou para o seu trabalho no dia a dia, que é o principal. Então, para dizer sim para as coisas mais importantes e que te traz mais resultado, você precisa dizer não para todas as outras pequenas que podem esperar, que você pode empilhar e atender em lote em alguns dias. Não há perfeição, tem dias que você enlouquece, mas se você manter isso em mente, de que a sua energia é limitada, de que você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, o seu foco vai te tornar cada vez mais produtivo, seja lá o que você faz. É isso que eu vim aprendendo pouco a pouco, de que infelizmente a gente tem que frustrar as pessoas ansiosas que esperam que você responda o tempo inteiro. Então, esse foi um pouquinho do meu dia a dia como escritora para compartilhar com vocês, e eu quero que vocês me contem aqui nos comentários se vocês não conheciam alguma parte do que eu contei, se vocês têm alguma curiosidade sobre o meu dia a dia que eu possa trazer no meu próximo vídeo. Curtiu? Então dá um like aqui, já compartilha aí com seus amigos e me segue, ativa o sininho para que você saiba logo quando vier o próximo vídeo e a gente se vê lá.